Boa noite a todos, boa noite primeiro ano. Vamos continuar hoje a aula de física, tá? Vamos falar de aceleração, escalar média e de movimento uniforme, tá? Sejam todos bem-vindos, bora assistir a aula. Lembre-se que ao final da aula, atividade avaliativa, ok? Então bora lá. Aceleração escalar média. Aceleração escalar média. No dia a dia vemos objetos que se movem de forma bastante variada, carro, ônibus, pessoas e afins. Geralmente estão se movendo com velocidades diferentes a cada vez que observamos, ou seja, a velocidade tem velocidade variável. Assim, a aceleração caracteriza como essa velocidade varia com o tempo. Então, olha lá, a aceleração ela varia com o tempo. Então, o tempo vai se passando, a aceleração vai variando, seja fazendo aumentar ou diminuir, ou até mesmo parar. Quando para, a velocidade é zero, ele não está mais acelerando, certo? Então, quando precisamos apenas definir um valor numérico, às vezes um sinal, como falaremos abaixo, para uma grandeza, é chamado de grandeza escalar. Quando ele pergunta só qual é o valor da aceleração, isso é chamado de grandeza escalar. Mas, pessoal, fechando para vocês, já dizemos que a aceleração média é uma grandeza vetorial. Ela é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é aquela que ela tem sentido, direção e intensidade, tá? Então, por que a aceleração ela é uma grandeza vetorial? É porque ela tem que ter sentido e direção, tá? Olha lá, quando além disso precisamos definir a direção, vertical, horizontal, e sentido, baixo, cima, direita ou esquerda, para orientar a direção. Então, a aceleração é uma grandeza vetorial, porque ela precisa de sentido e direção. Assim, a aceleração escalar média é a forma como a velocidade escalar de um corpo varia em determinado intervalo de tempo. Então, olha, a aceleração vai surgir. Por que ela vai surgir? Ela vai surgir porque a velocidade vai variar. Porque você está andando bem aqui com um carro ou numa moto. Se a velocidade variar, você vai ou acelerar ou desacelerar. Então, se você está acelerando, a velocidade está aumentando, você está acelerando. Se a velocidade está diminuindo, você está desacelerando. Então, dizemos que o movimento desacelerado também é chamado de movimento retardado, que a gente vai ver mais para frente, hein? Continuando. Então, lá, ele depende de quem? Ele é a forma como a velocidade escalar varia no intervalo de tempo. Lembra-se, quando a velocidade variar, ela vai sair de uma velocidade inicial para uma velocidade final. E o tempo também, do tempo inicial para um tempo final. Então, a aceleração média nada mais que é como a variação da velocidade pela variação do tempo. A aceleração calculada dessa forma é chamada de aceleração escalar média, porque entre o intervalo de tempo usado, a velocidade pode apresentar valores diferentes do final ao inicial. Tá? Fechando bem com vocês, então já fecho. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração média é dada pela variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Certo? Delta V é a variação da velocidade e delta T é o intervalo de tempo. Então tá. Uma coisa que vai fechando, lembra-se que ele falou lá no início, que fala assim, tá, mas a velocidade vai variar. Quer dizer que ela vai sair do quê? De uma velocidade
inicial, olha o zerinho aqui, de uma velocidade inicial para uma velocidade final. O tempo vai sair do tempo inicial para um tempo final. Então, lembrei que toda vez que aparece delta, delta V, delta S, delta T, lembre que a gente trabalhou. O que é velocidade? Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Nós trabalhamos isso aqui como também esse delta como variação de alguma coisa. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. O que é delta V? Delta V, toda vez que aparece a variação, é sempre a final menos a inicial. Então, delta V é velocidade final menos velocidade inicial. Delta T, tempo final menos tempo inicial. Está aqui, olha isso. Para a gente pegar e trabalhar. Lembra-se que tudo é medido através de unidades. Lembra-se, uma grandeza é aquilo que pode ser medido. Por que a aceleração é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. Também calcular a aceleração, o que eu pego? Eu pego a velocidade dividido pelo tempo. Só que no sistema internacional, lembra-se que foi falado antigamente, SI, Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Para velocidade, a adotada lá é metros por segundo. Para tempo é o segundo. Então a aceleração média é metros por segundo sobre segundo. Nada mais, isso aqui vai ser metros por segundo ao quadrado. Então, unidade de aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Então, a maioria das vezes que a gente for, vai ter que trabalhar com essa variação bem aqui. Lembra-se de outra coisa que a gente falou? Quando eu estou em metros por segundo e quero ir para quilômetros por hora, lembra quando a gente pegou o paciente de trabalho da pandemia, lá no início da pandemia? Quando eu estou de metros por segundo e quero ir para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero ir de quilômetros por hora para metros por segundo, se divide por 3,6. Certo? Por quê? Porque sempre a velocidade vai ter que estar em metros por segundo para me transformar em metros por segundo ao quadrado. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Tá. Bora continuar, ver o que eles estão me falando bem aqui. Então, olha lá. Aceleração média é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Está aqui, delta V sobre delta T, tá? Classificação dos movimentos. Para verificarmos as propriedades sobre movimentos, precisamos classificar os diferentes tipos de movimento. Para isso, podemos utilizar diferentes critérios, embora não seja unânime. A classificação de um movimento quanto ao sentido de determinada trajetória percorrida pode ser que a segue. Movimento progressivo. Movimento progressivo, olha, de acordo com a trajetória, nós podemos ter dois movimentos, ou progressivo ou retrógrado. O progressivo, quando o movimento é progressivo, quando a velocidade do movimento, quando move o movimento a favor do sentido positivo adotado na trajetória. Então, quando a velocidade é maior que zero. Movimento retrógrado, quando move o movimento no sentido contrário ao adotado na trajetória. Velocidade é menor que zero. Nada mais. Quando a velocidade é maior que zero, ele está aumentando a sua aceleração. Tá? A velocidade está crescendo. Na verdade, a velocidade é positiva. Se a velocidade for positiva, ele é progressivo. Retrógrado quando a velocidade for negativa. Se a velocidade for negativa, ele é retrógrado. Classificação quando a variação do módulo, quer dizer, o valor da velocidade. Se ele fala assim, movimento uniforme, quando a velocidade permanece constante, quer dizer que eu não tenho aceleração. Constante é quando ela está na mesma. Ele não está acelerando nem desacelerando. Certo? Quando ele fala constante, quer dizer que ela permanece na mesma. Então, bora dizer, daqui o cara vai daqui para Tucuruí. Ele consegue ir numa velocidade constante de 50 km por hora. Essa velocidade ele consegue manter, não muda, eu digo que o movimento é uniforme. Movimento variado, quando a variação do módulo da velocidade. A gente sabe que a normalidade, quando a gente vai viajar para Tucuruí,
a gente não consegue manter uma velocidade só, né? Sempre essa velocidade vai aumentando, vai diminuindo devido às curvas, devido ao trajeto dela que a gente está fazendo. Então, quando a velocidade aumenta ou diminui, quando ela varia, o meu movimento é variado. Nos movimentos variados, se o movimento for variado, por que variado? Porque a velocidade vai aumentar ou vai diminuir. Então, se o movimento é variado, ela vai poder ser de duas formas. Acelerado. Acelerado é quando a velocidade aumenta, eu estou acelerando. E ele é chamado de retardado. Retardado quando a velocidade escalar diminui. Olha, quando eu estou acelerando, toda vez que vocês forem ver, a gente vai ver. Quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, quer dizer que ele é acelerado. Quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Porque normalmente se ele está diminuindo, ele está desacelerando, então a aceleração está baixando, ela está negativando, certo? Então, retardado quando o modo da velocidade diminui. Então, bora voltar bem aqui. Progressivo. Progressivo quando eu olho para a minha trajetória e se ele for sentido da trajetória, a velocidade é maior que zero. Ele é progressivo. Quando é retrógrado, quando ele vai ao contrário da trajetória, a velocidade é menor que zero. O movimento é uniforme quando a velocidade é constante, ela se permanece a mesma. Quando ele é variado, quando a velocidade varia. E se ele é variado, ela pode ser acelerado, se é acelerado porque o módulo da velocidade está aumentando. Se ele é retardado, é quando o módulo da velocidade escalar está diminuindo, tá? Bora para uns exemplos aqui, trabalhar diretamente com o que a gente está falando. Deixa eu olhar para cá. Bora olhar para essa questão bem aqui. Terceira questão. Depois a gente vai para a primeira e para a segunda, tá? Fala assim, olha. A terceira. Classifique o movimento Olha lá, pessoal. Bora lá então. Bora olhar essa terceira questão. Classifique os movimentos indicados. Quando ele quer classificar o movimento, ele quer que eu diga se ele é. Olha, ele fala quanto ao sentido do movimento, quer dizer, ele quer que eu diga se ele é progressivo ou retrógrado. E quando o módulo da velocidade, ele quer que eu diga se é uniforme, acelerado ou retardado. O movimento do intervalo vai de 6 a 11, ó, de 6 segundos a 11 segundos. De 6 a 11. Olha o que está acontecendo com a minha velocidade. Em 6 segundos ela é 30 metros por segundo. Em 11 segundos ela é 10 metros por segundo. A minha velocidade ela sempre está se mantendo positiva, maior que zero, não é isso? Então, se ela está maior que zero, meu movimento é progressivo. Por que é progressivo? Porque a velocidade é positiva, indicando ao favor, indicando o movimento a favor do sentido da trajetória, tá? Então, lembra-se por que é progressivo, porque a velocidade ela é positiva. Agora, bora ver bem aqui. Quanto ao módulo. Módulo é o valor da velocidade. O que está acontecendo com a velocidade? Olha, ele está olhando no relógio. Quando era 6 segundos no relógio, ela estava com uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando foi para 7 segundos, tinha diminuído. Quando foi para 11 segundos, tinha diminuído mais. O que está acontecendo com a velocidade? Ela está diminuindo. A velocidade está variando. Se ela é variando, ela não pode ser uniforme. Se ela está variando, ou ela é acelerada ou retardada. Mas eu olho para a minha velocidade e eu vejo que ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, meu movimento é retardado, certo? Se estivesse aumentando, ele seria acelerado, hein? Então já sabe. Por que é progressivo? Porque a velocidade se mantém positiva. Por que o movimento é retardado? Porque o módulo da velocidade diminui. Então, nada mais que esse movimento que está acontecendo nessa tabela bem aqui, ele é progressivo ou retardado. Letra B, mesma coisa, só que letra B tem outra tabela. Na letra B, aqui eu estou botando o tempo, aqui a velocidade. Na letra B eu estou botando o tempo e a posição. Eu não estou falando de velocidade. Se eu não estou falando de velocidade, então normalmente esta velocidade ela não vai se alterar, certo? Ela vai ser sempre a mesma. Quer ver? Bora olhar.
Quando era 0 segundos, ele estava numa posição de 10 metros. Quando foi 1 segundo, ele estava na posição de 20. Quando era 2 segundos, posição de 30. Pode olhar que está aumentando igual, está de 10 em 10. Olha a distância, de 10 em 10. Se eu for pegar e for fazer bem aí, olhar como elas estão aumentando de forma igualitária, então eu posso dizer que esse meu movimento é uniforme, a velocidade é constante, porque ela não está se alterando. É só a gente pegar e olhar bem aqui, ó. Se eu for calcular a velocidade, lembra-se o que foi falado. Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Quando ele estava bem aqui, ó, 20 menos 10 é 10. 1 menos 0 é 1. 10 dividido para 1 é 10. Se eu for botar aqui, 30 menos 10 é 20. 2 menos 0 é 2. 20 menos 10 é 10. Se eu pegar bem aqui, 50 menos 10. Ó, 50 menos 10 dá 40. 4 menos 0 é 4. 40 dividido para 4 é 10. Então, sempre a velocidade foi a mesma. Bora raciocinar de novo aqui. De 0 a 1. De 0 a 1 segundo. Olha, 20 menos 10 dá 10. 1 menos 0 é 1. 10 dividido para 1 é 10. Se eu for pegar 40 aqui, bora lá. 40 menos 10, 30. 3 menos 0, 3. 30 dividido para 3, 10. 50 menos 10, 40. 4 menos 0, 4. 40 dividido para 4, 10. A velocidade sempre foi a mesma. Olha a diferença bem para cá. Se eu fizesse a mesma divisão, não vai dar certo. Não vai nunca dar o mesmo valor. Mas aqui a velocidade sempre permaneceu a mesma, 10. Então a velocidade, o movimento é uniforme, porque ela é constante. E o movimento é progressivo? É progressivo. Por quê? Porque se a gente for olhar, a minha posição está aumentando com o decorrer do tempo e está se distanciando. Se está distanciando, o movimento é progressivo. Logo, a minha velocidade vai ser positiva e está aumentando. Ele não está indo ao contrário à trajetória, certo? Então, nesse movimento aqui, ele é progressivo e uniforme. Ok. Bora voltar para a primeira e para a segunda questão para a gente relacionar com essas, com a nossa formulazinha bem aí. Na primeira questão fala assim: ao caçar um guepardo partindo do repouso. O que fala partindo do repouso? Quer dizer que ele estava parado, a sua velocidade inicial é 0 e ele atinge 72 km em 2 segundos. Então, se ele saiu de 0 até 72, a velocidade dele variou de quanto? De 0 a 72. Se vai de 0 a 72, a variação da velocidade, ΔV é igual a 72 km por hora. Olha lá, mas esse guepardo ele vai de 0 a 72 em quanto tempo? Em 2 segundos. Intervalo de tempo de 2 segundos. Aí, a questão me diz assim: qual é a aceleração desse guepardo, desse animal? Olha lá, pessoal, preste atenção. Lembra-se que a aceleração ela é dada em metros por segundo elevado ao quadrado. Mas para ela estar em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos, tá? Bora analisar. O tempo está em segundos, aqui, ó. Mas a velocidade está em quilômetros por hora. Então não está batendo. Mas lembra-se que eu expliquei também para vocês aí?
Se eu estou em metros por segundo e quero ir para quilômetros por hora, eu multiplico isso aqui por 3,6. Se eu estou em quilômetros por hora e quero chegar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Certo? Então, olha lá. A velocidade está em quilômetros por hora. O que tem que fazer? Dividir por 3,6 para chegar em metros por segundo. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa velocidade, 72, vou transformar em metros por segundo, certo? Vou transformar em metros por segundo. Para me transformar em metros por segundo, lembra-se, eu vou dividir 72 quilômetros por hora dividido por 3,6. Tá ok? Então bora lá. Vamos dividir 72 para 3,6. Ah, é difícil dividir isso, professor. Lembra-se, essa vírgula anda para cá, fica 36. Se essa vírgula anda para cá, aqui também tem uma vírgula, essa vírgula também vai andar para cá. Então vai ficar bem aqui, mas não tem nada aqui, vai entrar quem? Um zero. Vai ficar 720 dividido para 36. Então bora lá. 7 é menor que 36, 72 é maior. 2 vezes 36, 72. 72 menos 72, 0. Tem esse 0 para descer, ele abaixa e aqui acrescenta um 0. Então, 72 km por hora, 72 km por hora é equivalente a 20 metros por segundo, certo? Então, dividir, para me transformar em metros por segundo, dividir por 3,6. Então, vindo para cá. Por quê? A aceleração é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Quanto foi a velocidade? A velocidade, eu não vou trabalhar com 72, vou trabalhar com quanto? Com 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Não precisava sustentar aqui, mas eu vou colocar. Sobre quanto tempo? 2 segundos. Lembra-se que eu falei para vocês? Metros por segundo, que vai dar metros por segundo ao quadrado. Logo a aceleração, então vai ser 20 dividido para 2, 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta vem aí, se você fazer uma pergunta, nesse movimento desse guepardo, o movimento é progressivo ou retrógrado? O movimento é progressivo. Por que é progressivo? Porque com o decorrer do tempo de 0 a 72, o que vai acontecer? Sua velocidade vai aumentando, ele vai se distanciando também da sua trajetória. Ele é progressivo. Ele é acelerado ou retardado? Foi de 0 a 72, ele acelerou, então ele é acelerado. O movimento ele é progressivo acelerado. Se fosse perguntar para vocês qual é esse movimento que ele fez, progressivo acelerado, certo? Tá aqui, bora analisar lá. Lembra-se que como o material eu quero disponibilizar para vocês sempre ficarem olhando, então toda vez que eu faço, eu coloco bem aqui as respostas direitinho. O que a gente fez? Transformou 72 km por hora em metros por segundo. Para me fazer isso, o que eu fiz? Dividi 72 dividido, essa barra é divisão, por 3,6, que deu 20 metros por segundo. A aceleração média é a velocidade dividida pelo tempo. A velocidade foi 20 e o tempo foi 2. 20 para 2, 10. Então eu tenho bem aqui a minha velocidade, aceleração média, tá ok? Bora lá, pessoal, a segunda questão.
A segunda questão é aquela mesma tabela que a gente está trabalhando e falando. Bora lá. Ele fala assim: essas questões que a gente está trabalhando, lembre-se que ela é bem parecida com a velocidade, tá? Ela é bem parecida com a da velocidade. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Aqui a gente tem que a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. Bora lá dar uma olhada lá, tá? 25 minutos de aula. A velocidade de um carro durante a primeira curva varia de acordo com os dados apresentados. O que é que você sabe? Você sabe que você está dirigindo e a sua velocidade, você vê uma curva, ou vê uma lombada, ou vê algum desvio que tem que ser feito, você desacelera, tá? Por isso, olha lá, se a gente for olhar bem aqui, olha lá o que explica bem aqui o movimento retardado. Quando a módulo da velocidade escalar diminui, verifica que esses movimentos, a velocidade e a aceleração, apresentam sinais opostos. Olha lá, se a gente olhar bem aqui, a velocidade ela se mantém positiva. Então esse meu movimento ele é um movimento progressivo. Só que como ela está diminuindo, a velocidade de 30 para 10, ele está desacelerando, está retardando. E a gente vai ver que essa aceleração ela vai dar negativa, como está bem aqui, ó. Aceleração negativa. Por quê? Ah, professor, mas por quê? Como é que o cara vai ter uma aceleração negativa? Essa aceleração negativa quer dizer que ele está desacelerando. Ah, professor, não existe o cara com uma aceleração de menos 4. Não, o menos significa que ele está desacelerando, tá? Ele pede para mim olhar a tabela, a gente vai analisar de 6 segundos até 11 segundos o que aconteceu. Ele estava com uma velocidade de 30 metros por segundo e foi para 10. Então, olha lá, eu teve um tempo inicial, fui para um tempo final. Eu estava com uma velocidade inicial, fui para uma velocidade final. Então, bora lá. Deixa eu pegar esses dados, trazer para o quadro. Bora dar uma olhada bem. O tempo inicial era 6 segundos. O tempo final é igual a 11 segundos. A velocidade inicial era 30 metros por segundo e a velocidade final 10 metros por segundo. Olha lá, como, analisando bem aí, a nossa velocidade variou. Se a velocidade variou, o movimento ele é dito movimento variado, ele não é um movimento uniforme, ele é variado porque ele vai variar a velocidade. Tá, então bora lá. Lembra-se que a minha fórmula é assim: a aceleração média é a velocidade dividido pelo tempo. Está muito pequeno isso aqui, deixa eu aumentar essa letra. A aceleração é a velocidade dividido pelo tempo, tá? Mas lembre-se também que a aceleração média, o que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, bora substituir bem aqui. A aceleração média é igual. Quanto é a velocidade final? 10. Menos. Quanto é a velocidade inicial? 30. Sobre. Quanto é o tempo final? 11. Quanto é o tempo inicial? 6. A aceleração média
é igual. Deixa eu botar bem aqui do lado. Olha lá. O 10 é positivo, o 30 é negativo. Sinais diferentes, repete o sinal do maior, que é do 30, é negativo. E diminui. 30 menos 10, 20. 11 menos 6, 5. Então vai ficar menos 20 dividido para 5. A aceleração média é igual. Menos com mais é menos. 20 dividido para 5, 4. Lembra-se que eu falei? A velocidade está em metros por segundo, o tempo em segundo. Logo, a aceleração média, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Bora relembrar o que foi feito aqui? Tá? A história começa quando foi marcado lá 6 segundos e o movimento foi até 11 segundos. Então, marcou inicial, tempo inicial 6, tempo final 11. Quando era 6 segundos, a velocidade do móvel era 30 metros por segundo. Quando chegou em 11, a velocidade era 10. Variou a velocidade, variou o tempo. A aceleração média é a velocidade dividida pelo tempo. Mas lembra-se, a aceleração média, ΔV, variação da velocidade, é velocidade final menos velocidade inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial. Então, olhando para lá o que eles me deram, então vou dizer assim: aceleração média, velocidade final 10, inicial 30, tempo final, tempo inicial 11, tempo final 11, tempo inicial 6. 10 menos 30, menos 20. Por que menos 20? 10 é positivo, 30 é negativo. Sinais diferentes, repete do maior, que é o do 30, o sinal do maior, e diminui. 30 menos 10, 20. 11 menos 6, 5. Menos com mais é menos. 20 dividido para 5, 4. A aceleração média é 4 metros por segundo ao quadrado. Aí o que a gente falou? Quando o movimento é retardado, olha lá, a velocidade sempre se manteve positiva e a aceleração sinal contrário. Então, sempre quando o movimento é retardado, eles vão ter sinais opostos, tá? Vamos lá. Quarta aqui, eu acabei de não numerando a quarta e a quinta questão, olha lá, tá? Os exemplos. Deixa eu até ajeitar isso daqui. Deixa eu voltar para cá. Espera aí, pessoal, já vou só organizar isso aqui. Bora lá organizar para voltar.
Bora lá. Bora lá para a questão número 4, tá? 3, 4. Olha lá, durante um trecho de uma corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 km por hora para 262 km por hora. Durante quanto tempo ele fez isso? Ele fez isso em 5 segundos. Então, olha lá, se a gente olhar bem aqui, eu tive bem aqui uma velocidade inicial e uma velocidade final. 5 segundos é o intervalo de tempo, ó, é o tempo que ele gastou para fazer essa mudança. Então, bora pensar lá na questão. Deixa eu ir lá para o quadro para a gente ver ela novamente. Bora lá, ele fala assim, que durante um trecho de uma corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 km por hora. A velocidade inicial dele é 100 km por hora. E essa velocidade foi para 262 km por hora. Em quanto tempo ele fez isso? Ele fez um intervalo de tempo de 5 segundos. Bora lá, pessoal. Primeiro vamos analisar esse bem aqui, ó. Essa velocidade ela variou. A velocidade variou. Delta V. Só que quando eu vou fazer logo aqui, não vou jogar na fórmula. Porque olha lá. Está em km por hora. Só que lembra-se que velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é 262 menos a inicial, que é 100. Logo, a variação dessa velocidade, 262 menos 100, 162 km por hora. Só que lembra-se de uma coisa aqui que não está dando certo. Aqui está em km por hora, aqui está em segundos. Eu não posso trabalhar assim. O que eu tenho que fazer? Transformar km por hora para metros por segundo. Para mim transformar, eu tenho que pegar 162 dividir para 3,6. Aquela mesma história que a gente fez até agora. Essa vírgula vai para cá e aqui eu acrescento um zero. Então vai começar assim. 3 vezes 36, 108, 4 vezes 36, 144, 5 vezes 36, 180. Passou. Então vou botar bem aqui 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. 144. Então eu tenho bem aqui. L emprestado, 12 menos 4, 8. Aqui ficou valendo 5. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Abaixo do zero. 180 dividido para 3,36. Então vai ficar 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 180 menos 180, nada. Então tá, deu 45 metros por segundo. Então bora deixar isso aqui. 162 dividido por 3,6 dá igual a 45 metros por segundo. Agora eu quero esse cidadão aqui, tá? Aí eu já tenho também o tempo. Então, bora achar a aceleração. Aceleração média é ΔV sobre ΔT. ΔV é 45 metros por segundo, ΔT 5 metros por segundo. 45 dividido para 5 é igual a 9 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a unidade de aceleração é 1 metros por segundo ao quadrado. Ok? Revendo, bora lá. A
A velocidade variou de 100 para 262. Qual foi a variação da velocidade? Variação é a final menos a inicial. A final é 262, a inicial é 100. Logo, a variação, 262 menos 100, 162 km por hora. Mas aqui tem km por hora, eu não quero, eu quero metros por segundo. Para mim chegar em metros por segundo, o que a gente faz? Divide por 3,6. 162 dividido para 3,6, 45, o que? Metros por segundo. A aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. A variação da velocidade eu encontrei aqui, deu 45, então 45, e o tempo é 5. 45 dividido para 5, 9 metros por segundo ao quadrado. Aí a aceleração desse carro de Fórmula 1. Quinta questão. Na quinta questão, no instante t igual a t1, aqui ele usou t1, quer dizer que é o tempo inicial, tá? Tempo inicial é 0 segundos. Ele estava com uma velocidade inicial V1 de 38 metros por segundo. Após 4 segundos, em T2, a velocidade mudou, a velocidade era de 26 metros por segundo. Aí eu pergunto, bem, aqui está um erro, hein, pessoal? (26) menos 38, que é aqui. Perceba essa questão bem aí, que ele está desacelerando, ele não está acelerando. Então, normalmente a minha velocidade será, minha aceleração será negativa. Espera aí, pessoal, já. Deixa eu mudar esse erro bem aqui, que depois eu vou postar isso aqui para vocês. Eu não quero deixar os erros na hora que eu elaboro. Olha lá. Bora lá para a questão 5. Olha lá. No instante T1 quer dizer que é o tempo inicial, 0 segundos. A velocidade dele, a velocidade inicial, V1, era igual a 38 metros por segundo. No instante T2 quer dizer que depois de 4 segundos, a velocidade escalar ela tinha não aumentado, mas ela diminuiu. Tá? Foi para 26. Qual a aceleração escalar média desse móvel nesse intervalo de tempo? Então, bora lá. Deixa lá para o quadro pegar esses dados. Ele falou que T1 é 0 segundos. T1 é igual a 0 segundos. Em T1 a velocidade 1 era igual a 38 metros por segundo. Quando o tempo era T2, o tempo era 4 segundos e a velocidade tinha descido para 26 metros por segundo. Bora lá, pessoal. Tá aí, ó. Ele fala assim: qual é a velocidade dele? Lembra-se que aqui ele botou T1 e T2, é como se fosse inicial.
inicial, final, tá? Não muda nada. Se eu for calcular a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Lembra-se que toda vez o delta sempre é final menos inicial. Então, vai ficar T2 menos T1, errado aqui, é V, V2 menos V1, sobre T2 menos T1. Lembra-se, toda vez que eu vou calcular a variação da velocidade do tempo e da posição, variação da velocidade sempre é final menos a inicial, tá? Muitas vezes eles não usam aqui, a final sempre é o V, o inicial é aquela bolinha, V0, tá? Aqui não, ele botou V2 e V1. Então, bora lá, só substituir aqui. Quanto vale a velocidade final? A velocidade final vale 26. Quanto é inicial? 38. Tempo final? 4 segundos. Então, de 0 foi para 4, final, menos a inicial, que é 0. A aceleração média vai ser igual, então, olha lá, 26 é positivo, 38 é negativo. Sinais diferentes, repete o do maior, que é o negativo, e diminui. 38 menos 26, 12. 4 menos 0, 4. O 12 é negativo, o 4 é positivo. 12 menos que mais é menos. 12 para 4, 3. A gente pode ajeitar bem aqui, deixa eu ver se aqui fica melhor, tá? Menos 12 sobre 4, que é igual a menos 3. Aceleração média é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Olha lá. Mesmo processo bem aqui. V2 menos V1, 26 menos 38 dá menos 12. 4 menos 0, 4. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra-se? Aceleração deu negativa, então esse movimento é retardado, ele está desacelerando, tá? Então trabalhamos assim uns conceitos de calcular a aceleração, hein, pessoal? Chegando a 50 minutos de aula, de explicação. Bora finalizar com o movimento uniforme. Movimento uniforme. Quando o movimento se desloca com velocidade constante, lembre-se, velocidade constante. A gente colocou bem aqui, quando começou a trabalhar, a gente viu que e as questões perguntavam bem aqui. Se ele era uniforme, para ser uniforme, olha lá, uniforme a velocidade escalar permanece constante. Então, quando a gente vem pular para cá e falar em movimento uniforme, chamado de MU, no movimento uniforme, a velocidade sempre se permanece constante, tá? Então, ela não muda, ela sempre vai ser a mesma. Particularmente no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante em trajetória reta. E muitas vezes também a gente vai trabalhar com o nome movimento retilíneo uniforme. O que é retilíneo? Que o movimento é uma reta. Uniforme, a velocidade é constante, igual a 0, tá? Então ela não muda, velocidade constante, ela não muda. Uma observação importante é que ao se deslocar com uma velocidade constante, a velocidade instantânea deste corpo será igual à velocidade média. O que é a velocidade instantânea? Já falei em sala. O que é a velocidade instantânea? É aquela velocidade que a gente olha no painel do carro, tá? Aquela que a gente olhou na hora, aquela é uma velocidade instantânea. Nesse momento, como o carro ele não muda de velocidade, então a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Por quê?
Porque meu movimento é uniforme, a velocidade ela é constante. Então eu estou olhando lá no painel do carro. A velocidade instantânea é 80 km por hora, a velocidade média também vai ser 80 km por hora. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Não haverá variação na velocidade em nenhum momento do percurso. Ele tem um movimento uniforme. Para a gente chegar nessa relação, a gente vai trabalhar com uma equação horária, chamada de equação horária do movimento, que é essa bem aqui em amarelo. Porque essa daqui a gente vai conseguir trabalhar e vamos descobrir qualquer posição onde o corpo vai estar, sabendo sua posição inicial, sua velocidade e o tempo se passou. Como é que eu chego a ela? Através da velocidade média, que a gente trabalhou no início das nossas aulas antes da pandemia, tá? Eu vou lá para o quadro para a gente mostrar essa relação. Olha essa relaçãozinha bem aqui, chamada de função horária do movimento. Uma equação horária e função horária. Trabalha bem aqui. Lembra-se que velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Só que também a gente sabe que falamos bastante agora aqui na sala, hein? Que toda vez que eu trabalho com o delta, variação de alguma coisa. Variação de quem? Da posição. Muitos livros vão botar a posição, S é posição, ou é distância, tá? Posição. Mas também eles podem muito bem trabalhar, em vez de posição, trabalhar com X, tá? Varia de livros. Então, olha lá. Isso aqui é a distância percorrida, ΔS, quer dizer que é posição final menos posição inicial. ΔT é tempo final menos tempo inicial. Certo? Essa é a parte que a gente trabalha aí nas nossas relações. Velocidade média, distância, posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Mas bora analisar, para a gente chegar na fórmula, bora analisar que alguém começou a marcar o movimento. E quando ele começou a marcar o movimento, ele acionou o relógio, o cronômetro. Quando ele acionou o relógio, quando ele aciona o cronômetro, o tempo inicial é 0. Se o tempo é 0, aí eu vou colocar bem aqui, ó, velocidade média, posição final menos inicial, sobre tempo menos. O tempo inicial é 0. O que acontece com alguém que soma ou subtrai com 0? 2 menos 0 é 2, 3 menos 0 é 3, 4 menos 0 é 4. Então, se eu trouxer para cá, então vou trabalhar assim, velocidade média é igual a posição final menos posição inicial. T menos 0 é T. Só que também, como ele falou para vocês aí, que a velocidade média é igual a velocidade instantânea, então a velocidade ali será a mesma. Então, em vez de eu trabalhar só com a velocidade média, eu vou trabalhar com velocidade. Velocidade, em vez de botar ICM, vou tirar ICM bem aqui, é só a velocidade, tá? O tempo está dividindo, esse cara aqui, olha, essa barra é divisão. O tempo está aqui embaixo, ele está dividindo. Eu vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar assim, V vezes T é igual a S menos S0. Certo? V vezes T. Eu quero saber qual é a posição que o carro vai estar depois de 10 horas, depois de 10 minutos, depois de 10 segundos. Eu vou tirar essa posição inicial, que está negativa, e vou levar ele para o outro lado. Ele está subtraindo. Quando eu levo para o outro lado, muda de sinal, vai somando. Então vai ficar assim, V vezes T, ele era negativo, ele vai somando, positivo, mais S0 é igual a S. Lendo daqui para lá, vai ficar assim, S é igual
igual a S0 mais V vezes T. Essa aqui é a equação horária do movimento. Então a gente vai trabalhar com essa relaçãozinha aqui que a gente sabe de quem? De velocidade média, tá? Bora olhar para ela aqui, olha lá, saiu, que está bem mais resumido do que ali. Só que aí vamos fazer esses dois exemplos aqui e mostrar como se aplica nela para a gente terminar e vocês começarem a fazer a atividade de vocês, hein, pessoal? Então bora para o primeiro exemplo bem aí. Primeiro, deixa eu apagar aqui esse quadro. Um tiro é disparado contra um alvo preso a uma grande parede, capaz de refletir o som. Então ele nada mais pegou e deu um tiro no alvo e ele estava muito perto de uma parede. O que ele faz? Ele refletiu o som. O eco do disparo é ouvido a 2,5 segundos. Então tem bem aqui quem? Meu tempo, 2,5 segundos. Depois do momento do golpe. Considerando que a velocidade do som, olha, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Qual deve ser a distância que o atirador está da parede? Bora pegar os dados bem aqui. Lembra que ele falou que a velocidade do som, é de 340 metros por segundo. Quanto tempo levou para ele escutar o eco? O tempo foi de 2,5 segundos. Lembra de uma coisa que ele fala bem assim, ele quer saber a distância que o atirador está da parede. Quando eu trabalho com a relação da equação horária do movimento, eu tenho o seguinte pensamento. Olha lá, ele quer saber qual é a distância, ele quer saber nada mais qual é a posição final que esse atirador estava do objeto. Tá, quando bateu lá. O eco veio e ele escutou 2,5 segundos depois. A posição inicial, ele deu um tiro. Aqui está a parede. Quando bateu no objeto que estava na parede, o som chegou até o rapaz, demorando 2,5 segundos. Quando ele saiu daqui e ele veio até o rapaz, ele quer saber, aqui quando o som saiu, aqui é a posição inicial, aqui é a posição final. A posição inicial vem aqui, como estava junto da trajetória onde é o lugar, a posição inicial é 0. Então a posição inicial é 0, a posição inicial. Aí quando ele percorrer daqui para cá, aí você quer saber qual foi a distância percorrida. Qual é a posição final que ele estava? A posição que o som percorreu até chegar ao ouvido dele para ele poder escutar o eco. Então ele nada mais ele quer saber bem aqui quanto vale a posição final. Então, trazendo para a minha relaçãozinha bem aqui, eu tenho posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Certo? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Posição final eu quero saber qual é a distância que está da parede. Qual é a posição inicial dele? Quando o eco saiu para lá, a posição inicial era 0. Mas qual é a velocidade do som? A velocidade que ela foi para lá?
340 metros por segundo, vezes quanto tempo levou para chegar lá? 2 segundos e meio. Lembra de uma coisa, pessoal, o zero na soma e na subtração, a gente mostrou até agora que ele some, não é isso? Então, nada mais o resultado da variação é isso aqui, o resultado dessa multiplicação. 340 vezes 2,5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 3, 15, 2, 17. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. Nada mais eu vou ter bem aqui como? 0, 0, 0, 0, 0, 8 e 7, 15, vem 1. 1 e 1, 2, o 6, 8. Só que aqui tem uma vírgula, não tem uma vírgula, pessoal? Se tem uma vírgula para cá. Então vai dar 850. Então, multiplicando 300 vezes 2,5 vai dar 850. 800 e quê? 50 metros. Então, 850 metros é a distância que o atirador estava da parede. É que ele estava muito longe, professor. Mas escutou o eco, a velocidade do som é muito alta, é muito rápida, 340 metros por segundo. Então, bora repetir o que aconteceu de novo bem. Ele fala para mim que a velocidade do som é 340 metros por segundo, o tempo é 2 segundos e meio. Aí quando o cara atirou, após 2 segundos e meio, ele escutou o eco. Falou que a velocidade é 340 metros por segundo. Ele disse qual é a distância que o atirador está da parede. Vou para a função horária do movimento, a equação horária. Trabalha assim. A posição inicial, lembra-se, da onde a bala foi até ele. No início era 0. A velocidade do som era 340 e o tempo que chegou lá 2,5. O 0 na soma e na subtração ele some. 340 vezes 2,5, 850 metros. Lembra-se que distância é metros, velocidade é metros por segundo, aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então a distância é metros, ou posso também trabalhar com quilômetros, tá? Então vai ver que mais não usem metros por segundo, que é velocidade. Vou passar um álcool aqui na mão, para a gente continuar aí. Fazer o último exemplo para me postar atividade para vocês. E como hoje o vídeo foi mais curto, o tempo também da atividade vai ser também não tão grande, hein, pessoal? Olha lá, o que foi falado, está aqui, velocidade do som 340 metros por segundo, levou 2,5 segundos para chegar até o atirador o som, e a posição inicial dele era 0. Substituindo nas fórmulas, está aqui, o atirador está a 850 metros da parede. Bora lá, um ônibus se desloca de Santos a São Paulo. Essa aqui é a distância que ele vai percorrer, né? De Santos a São Paulo. Ele está, quando a gente anda na estrada, tem umas placas chamadas de marco quilométrico, tá? Então, ele está no quilômetro 15 da rodovia. Então é aquela plaquinha marca que ele está no marco quilométrico, quilômetro 15. E percorre todo o trajeto numa velocidade constante. Olha a velocidade constante. Se é constante, meu movimento é uniforme. De 90 km por hora. Calcule a posição que ele estará 3 horas, após 3 horas de viagem. Após 3 horas. Aqui o que a atividade me dá? Me dá a velocidade que ele estava, 90. Ele quer saber qual é a posição dele depois de 3 horas. E aqui ele muda, não é igual ao outro. Ele me dá a posição inicial que ele estava. Ele estava a 15 quilômetros. Então ele quer saber depois de 3 horas onde ele estava. Então bora lá para o quadro. Eu vou levar os dados para o quadro. Eu tenho aqui, ele está no quilômetro 15 da rodovia, então a posição inicial dele é 15 quilômetros.
O ônibus está com uma velocidade constante, velocidade 90 km por hora. Ele quer saber onde ele vai estar depois de 3 horas de viagem. Qual é a posição final desse ônibus depois de 3 horas? Pessoal, aqui percebam que eu não preciso fazer transformação nenhuma de quilômetros por hora para metros por segundo. Por quê? A posição está em quilômetros, a velocidade de quilômetros por hora e o tempo está em hora. Tudo concordando. Hora, quilômetro, quilômetro. Tá? Então não preciso fazer nenhuma relaçãozinha para transformar nada para metros ou para segundo. Ele quer saber a posição final, não é a posição inicial. Então bora lá para a equação horária do movimento. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu quero saber onde ele vai estar, posição final. Qual era a posição inicial onde começou? A olhar a trajetória dele, 15 km. Mais, qual era a velocidade dele? 90. Passou-se quanto tempo? 3 horas. Posição final é igual. Soma, multiplicação. Primeira multiplicação. 15 mais 90 vezes 3, 270. Logo a posição final, 15 mais 270, 285. Ele percorreu 285. Então, onde ele vai estar? Na rodovia, ele vai estar no quilômetro. Estará no quilômetro 285 após 3 horas de viagem. Olha lá, pessoal. Quando começou a marcar, ele estava no quilômetro 15. Depois de 3 horas, ele está no quilômetro 285 da rodovia. Tá? Então, eu achei, substituindo os valores na minha função horária do movimento. Ok? Olha lá o que foi falado lá. Então, a gente vai trabalhar com isso até aqui hoje. Está aqui o que foi dado. Ele, logo após 3 horas, ele se encontrará no quilômetro 285 da rodovia. Resolução, igual nós trabalhamos no quadro, tá? Nós vamos trabalhar até aqui hoje. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando com movimento. Lembra-se que a gente está trabalhando com movimento uniforme. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com movimento variado. O que é o movimento variado? Essa velocidade que a gente fala, que não muda, que ela é constante, ela vai variar, tá? Então, isso é mais para frente na nossa próxima aula. Então, nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade, eu vou focar lá nela agora. Deixa eu abrir bem aqui. Atividade avaliativa de física. Depois eu posto para vocês, ela para vocês resolverem. Olha, na primeira questão, abriu ela? Abriu. Na primeira questão, bem aí. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalada da partícula, olha lá, vê aquele negócio aí, ele é retrógrado e retardado. Analisem bem aí quando o meu movimento é retrógrado e quando o movimento é retardado. Então ele está perguntando da aceleração. A aceleração escalada da partícula é letra A, nula, B, constante, C, variável, D, positivo ou negativo. Uma única alternativa correta vocês vão marcar, certo? Na segunda questão, o que acontece na segunda questão? O movimento do corpo é representado pelo gráfico, olha lá. Então o que ele está fazendo? Olha lá, ele está vindo, passa pelo tópico 1, esse aqui, olha, trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4, trecho 5 e trecho 6. Aí ele quer classificar o movimento, se ele é progressivo ou retrógrado, se ele é também acelerado, retardado ou uniforme. Bora olhar bem aqui numa coisa. Esse movimento ele é progressivo ou retrógrado? A minha velocidade bem aqui nesse trecho, olha, a velocidade daqui para cá
ela está o quê? Ela está positiva. Daqui para baixo ela está negativa. Ok? Então o que acontece? Nesse trecho bem aqui ela está na parte positiva ainda. Se ela está na parte positiva, o meu movimento ele é progressivo. Se ele estivesse na parte de baixo, aqui onde é negativo, seria retrógrado, tá? Entendo bem aí quando vocês forem resolver. Nessa primeira parte, como ele está na parte positiva do eixo da velocidade, nessa parte aqui para cá, para baixo é negativo. Como ele está na parte positiva, o meu movimento é progressivo. Se tivesse na parte de baixo, seria retrógrado. Então, no trecho 1, ele é progressivo, o quê? Ou é acelerado, retardado ou uniforme. Ele é progressivo. A velocidade está só baixando, está diminuindo a velocidade. Quando chega no 3 e no 4, ela está aumentando. Quando chega no 5, ela se permanece constante. E quando chega no 5, ela volta a descer a velocidade. Lembra-se, se a velocidade está abaixando, está diminuindo, ele é retardado, está desacelerando. Se está aumentando, é acelerado. Se não está aumentando e diminuindo, é uniforme. Então, no trecho 1 que eu estou analisando, lembra-se, ele está na parte positiva, é progressivo, mas a velocidade está diminuindo. É progressivo retardado. Então, vocês vão analisar isso no 2. Você vai analisar se é progressivo ou retrógrado. Depois, analisar se é acelerado, retardado ou uniforme. No 3, mesma coisa. No 4, mesma coisa. E assim sucessivamente. Ok? Analisa o que eu falei. Se tiver no trecho para cima, ele é progressivo. Se tiver para baixo, é retrógrado. Se a velocidade estiver diminuindo, ele é retardado. Se estiver aumentando, é acelerado. Se estiver se mantendo, é constante. Se é constante, é uniforme. Olha, ela está quase toda respondida. Vocês vão fazer tudo nos trechos aqui. Terceira questão. O avião parte do repouso com aceleração constante. Atinge 400 km por hora em 25 segundos. Qual a aceleração do avião? Olha, pessoal, bem aqui. Tem que mudar isso aqui. Está em km por hora, vai ter que mudar para metros por segundo. Depois é só jogar na aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Trafegando por uma avenida, um carro com 108 km por hora, num dado instante o motorista vê o sinal vermelho. À frente pisa no freio até parar. Se ele pisa no freio até parar, lembre-se, ele não está acelerando, ele está desacelerando, pessoal. Então, se está acelerando, lembre-se que essa aceleração vai dar negativa. Ele está indo de 108, ele estava com de 108 e vai até 0. Então, normalmente, essa desaceleração vai dar negativa. Percebam nisso. Tá? Um carro teve de reduzir de novo. Reduziu. Olha a velocidade inicial e olha a velocidade final. Velocidade inicial, velocidade inicial. De novo, ele retardou. Isso ele fez em quanto tempo? 2 segundos. Joga na fórmula direitinha. Se retardou, lembra-se que a aceleração vai dar negativa. Sexta questão. Um móvel com velocidade constante igual a 20 metros por segundo. Olha a velocidade dele, já deu a velocidade. Parte do repouso, parte da posição 5 metros, posição inicial de uma reta numerada. E anda de acordo com o sentido positivo da reta. Determine a posição deste móvel 15 segundos após. Equação da velocidade. Ele está me dando quem aqui? Posição inicial, velocidade e tempo. Ele quer saber a posição inicial. Então, você vai usar a equação da velocidade. Sétima questão. Ele quer a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Olha, velocidade inicial e velocidade final. E o tempo é 4 segundos. Então, se você jogar na fórmula direitinho, você vai achar qual é a velocidade. Nessa aqui, a letra A é 1,5, a letra B é 1/4, a letra C é 1, a letra D 2 e a letra E 4. Tá? Ok. Vocês vão terminar de fazer essa atividade. Está bem simples para vocês me entregarem até... Hoje é quarta, dá para vocês me entregarem até amanhã à noite, hein, pessoal? Que amanhã é feriado, vocês não vão trabalhar, então amanhã dá para vocês resolver essa questão e me entregar. Então, tá aí explicada a atividade.
Boa noite. E vou aguardar a atividade de vocês. Qualquer dúvida, sempre no PV. Se cuidem.